Olá, olá, boa noite, boa noite. Como estão vocês aí? Estamos aqui já esperando o Frei. Boa noite, boa noite. Então a gente vai aproveitar aqui nessa noite. Aê! Faz bem, Paz e bem. Tudo bem por aí? tudo bem frio. Frio aí? É, Rapaz, Deus Deus abençoe, Dedé que entrou abençoe. aí, ó. Deus abençoe Ellison, Deus abençoe aí, acho que é no Silêncio. É Dedé. É isso mesmo, Nilcilene aí, ó. É do teu grupo, ela. É, abençoe eles. Eles Estamos tão distantes, mas estamos próximos, estão né? bem próximos, é isso aí. Olha, eu tô vendo ali a Aparecida lá, ó. Isso, tem que ter. Sabe que aqui tem uma cidade aqui que é aqui no Paraguai que diz que tem mais brasileiro e tem uma paróquia que é Nossa Senhora Aparecida. Olha que coisa Eu boa. ainda não fui lá, mas eu quero ir. Se chama Cedrales. Olha que coisa E não boa. é longe daqui, não. Eu tenho que ir lá. Tem mesmo. Acho que eu vou em outubro, já na festa dela. Faz bem, faz bem. Dia 12. Dia 12, é isso aí. Vamos rezar um pouco aí, Frei. Vamos. Tá bom, fica aí com. Pode rezar e a gente reza junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao nosso bom Deus que nessa noite ilumine os nossos caminhos, os nossos passos. Esse ano, o mês vocacional da Igreja no Brasil tem como tema Igreja é uma Sinfonia Vocacional. Que nós possamos Opa, entrar nessa dinâmica da sinfonia vocacional, de uma cultura vocacional, de um coração isso. desperto para o chamado de Deus, de um coração que ouve a voz de Deus e deseja segui-lo, e deseja trilhar esse caminho de seguidores do Evangelho, de caminho de santificação e de doação de nossa vida. E que nossa Mãe Imaculada nos abençoe e vá nos direcionando nesse caminho pela ação do Espírito Santo. Ave Maria, Amém. cheia de Cheia de graça, o graça, Senhor o é Senhor é convosco, convosco. bendita Bendita és por vós Deus entre as entre as mulheres, mulheres. bendito é o E fruto bendito é o do vosso fruto do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na agora e hora na de hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha das Vocações, Roga por nós. São Francisco, Rogai por nós. São João Calábria, rogai Rogai por por nós. E Santa Clara de Assis, rogai por rogai nós. por Aqui, nós. Estamos em plena novena de Santa Clara. exatamente. Eu estava lá domingo. Aqui tem uma capela que é Santa Clara. Olha que bom. Eu vou tanto lá que já disse que eu sou clarista. Tá bom, Frei. Então a gente vai. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a vocação, sobre a nossa vida, como que foi tudo aí, né, do nosso passé.
realmente como as coisas foi surgindo, né? Porque quando eu comecei, você ainda era pequenininho, rapaz. Era mesmo. Eu estava falando aqui esses dias que quando eu trabalhava aí, né, que foi o lugar onde nasceu a vocação, que era na casa da filha da Azul, da Ilza, né? Da Ilza, a Deilza, a Isso, Deilza. a Deilza. Aí foi na casa dela aí, né? Foi, surgiu mais ou menos aí. Eu trabalhava aí, ajudante de pedreiro, e via tudo que passava na rua. Eu via que você ia lá, ia sempre lá comprar alguma coisa no Chico. Olha, Era, aí as coisas, rapaz, é impressionante. Só Deus, é. só Deus, só Deus. Só Deus. Vamos começando aí. Como foi que surgiu um pouquinho aí realmente? A partir de quando? Quantos anos tinha quando veio essa inquietude vocacional, essa inquietação? E Olha, eu acho que depois, eu tinha uns 16 anos, 17 anos, quando eu realmente me dei conta do que era esse sentimento, né? Essa inquietação vocacional, porque foi no ano de 2010. Eu estava Era a quinta noite da novena de Nossa Senhora das Candeias. Naquele ano eu estava indo todas as noites. Era o ano, o Papa Bento XVI tinha proclamado o ano sacerdotal. Ali, ah, final de 2010, final de 2009, 2010. Ali em 2010 terminaria o ano sacerdotal. Então, inclusive o tema daquele ano da novena era Nossa Senhora das Candeias, Rainha dos Sacerdotes. Aí olha, sim. estava na quinta noite, nosso Frei Regildo, que você conhece também, Frei Conheço. Regildo, que é de lá, natural de lá, de Candeias. Era a noite que ele ia celebrar. E aí eu estava sentado lá no meio-fio, no meio daquela multidão de gente participando da novena, com muita piedade. E aí, por um instante, passou na cabeça, no coração, poxa vida, acho que eu queria estar como aquele homem ali, celebrando daquele jeito ali, né? Não, eu queria um dia estar assim também, né? E Aham. aquilo foi a primeira vez que surgiu assim no coração, foi a primeira vez que fiquei balançado com essa realidade, porque até então não sabia nada de vocação, vida religiosa, sacerdócio, e aí não tinha muito conhecimento disso, não ouvia muito falar. Nossas comunidades eram mais de missa mensal, né? Os frades iam Claro, lá uma vez por mês. sim. A gente vivia mais de celebração da palavra dos ministros e tudo, mas missas mesmo, assim, sacerdotes era raro nas nossas comunidades. Então foi ali esse momento que despertou essa primeira inquietação, né? Aí eu ia começar o terceiro ano do ensino médio, ali Aham. ia fazer 17 anos. E aí comecei a estudar tudo com aquele afã, e aí comecei a namorar, e apagou-se tudo. Apaixonei, e aí tudo ficou escondido, tudo ficou guardado lá no coração. Aí foi seguindo o ano lá, de 2010, assim, 2010. participava, já era coroinha. Inclusive, isso depois a gente, já na formação, né, na casa de formação, a gente começa a fazer as leituras da nossa vocação, né? Então, eu Uhum. já era catequista, já era coordenador de coroinha, já era coroinha, já servia nas comunidades, já fazia leitura. Que Isso tudo já ia legal. aquecendo o coração, né, da gente, já ia meio que preparando um lugar no coração, assim, da gente. Isso vai mudando. E uma coisa que eu lembro, que quando eu lembro eu até rio, que é engraçada, que era quando voltava para casa no domingo, nos domingos de celebração da palavra,
Aí ficava aquela sensação, meu Deus, eu queria morar na igreja. Aí quando eu entrei para o seminário, eu disse, meu Deus do céu, não é que eu estou morando na igreja? É exatamente isso mesmo. Aí tinha aquela sensação, aquele desejo. Poxa vida, eu não queria que aquela celebração acabasse, né? Que aquela celebração continuasse, que o domingo fosse mais prolongado para estar ali, para estar na comunidade. Era muito bom, Claro, verdadeiramente muito bom. Eu sou muito feliz e grato a Deus porque essa experiência de comunidade com a ação leiga, né, foi o que me sim. ajudou muito, assim, que despertou muito minha vocação, né? O Isso, protagonismo isso. leigo é uma coisa muito valiosa para a vida da igreja, por isso, e eu me vejo muito fruto desse trabalho, daquelas ministras que ali celebravam, que doavam sua vida, que acordavam cedo, que preparavam tudo com muito zelo, com muito cuidado, né? Dos Sim. cantores, dos leitores. E eu costumo olhar a minha história assim, que ia em mim crescendo um desejo. Eu acho que a vocação despertou a partir daí, né? Eu comecei desejando entrar na catequese. Entrei, assim, foi um ímpeto. Aí depois eu olhava as pessoas lendo, eu dizia, nossa, que coisa bonita, que coisa interessante. Eu acho que eu quero fazer leitura um dia também. E aí Sim. chegou o tempo, foi muito, muito legal. E depois, eu acho que eu quero ser comentarista também. É tão bonito fazer o comentário, né? Aí depois surgiu a graça do propósito de ser acólito, de ser coroinha, né? Aí aquilo me encantou de vez. Eu gostava muito de servir, né, de estar com a túnica lá, bem arrumadinha nas celebrações, ajudar Sim. os frades nas celebrações, aquilo. E aí eu que sou da Roça Grande, ali no Passé, eu ia servir no Querente, ali na Mãe Rainha, ia servir na Mucunga, na Santa Rita e no Rio do Cunha. E para mim estava tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu Sim, ia sim. com muito gosto, né? Às vezes andando, às vezes sozinho e tudo. E ia, né? Isso foi alimentando essa experiência vocacional de um jeito muito bonito mesmo, sabe? E hoje, inclusive eu celebrava no domingo, esse dia a gente celebrava o dia do sacerdócio, né? São João Maria Vianney, uma Sim. das missas que eu celebrava, inclusive eu dizia no final da pregação, né, da homilia, poxa vida, eu sou muito feliz de ser um religioso sacerdote, muito mesmo. É uma coisa que me completa, né? Quando a gente está lá nos inícios, nos perrengues, no sofrimento dos estudos, né? A gente titubeia. Não, isso não é para mim, não vai dar certo esse negócio. Como eu costumo dizer, é muita consumição, mas Sim. Deus vai dando a graça e a gente vai vendo a beleza, né? A beleza da nossa vocação, que é um dom mesmo de Deus, assim. Santa Clara tem uma frase Exatamente. muito bonita, a gente está falando dela, no testamento dela, que ela vai dizer: olha, de todos os bens, de todos os dons que Deus nos dá durante a vida e todos os dias, o maior bem de todos é a nossa vocação. Né? O maior bem que o Senhor nos dá é a nossa vocação e realmente é lindo. E é É uma experiência muito certo. profunda, muito bonita. Agora eu já falei demais, agora é você. Imagine eu, você, com 16 anos, né? Agora, só para ressaltar um pouquinho, tu acredita que naquela missa de 2010 eu estava lá? Olha só, Claro, eu estava lá em cima, rapaz. olha isso, Eu me rapaz. lembro, Então você tá mesmo, era a gente tá mesmo 2010. ligado. Claro, 2010. Eu me lembro realmente de Regildo, rapaz, porque naquele dia eu acho que ele deu tudo, né? Porque foi Foi, uma coisa impressionante. foi uma Eu missa estava lá, linda. porque naquele tempo eu ainda estava bem animado, porque era difícil participar, como até hoje não participo mais das novenas, porque não alcanço, né? Mas naquela vez dava tempo ainda, digamos, de eu Sim. participar. Eu estava lá nessa noite que Regilda celebrou 2010. Eu Olha me que lembro que acho que foi 2 anos que eu participei,
digamos, consecutivo. E aí depois eu já não alcancei mais. Mas eu me lembro, aí por isso que nesse dia realmente eu Pois vi quer dizer, a pregação de foi, rei. foi uma missa Foi, que tocou, acho que muita gente mesmo, assim. E eu fui foi, um desses, e sou realmente, porque fruto ele colocou, na verdade, era, pode dizer que foi unção, ungido mesmo Foi, estava. foi Realmente, mesmo. rapaz, aí pessoa nasceu uma vocação. Foi. Foi show de Pode ter bola. sido mais. Pois é, você mais ou menos estava com esses 16 anos, imagine eu, né? Eu não, também, não sabia nada de vocação, não tinha nada. Porque eu entrei nesse grupo aí dos jovens, aí JCC, por, não, foi graça de Deus, mas eu digo que foi forçado, porque eu ia somente por porta da igreja. Mas eu não era. Mas eu, quando era pequeno, sim, tinha um desejo não, nunca de ser padre, isso porque eu nem sabia como funcionava a coisa. Mas eu gostava da igreja, tinha assim aquele. Tanto é que uma vez eu era pequeno, eu fui para a cidade com a minha mãe e passava na frente de uma igreja, que era Nossa Senhora da Conceição. Eu passei e depois deixei minha mãe na rua e voltei nessa igreja, né? Porque a gente não tinha esse costume de ir na igreja. Cheguei lá, agarrei um livro, ficava olhando, não sabia ler nada, mas eu gostava, sentia bem. Mas não tinha esse acercamento, digamos, aproximação de igreja, era sempre longe de tudo. E aí quando eu cheguei em Passé, né, aí quando eu já tinha mais ou menos, no Rio do Cunha eu cheguei com 14 anos. E aí depois, quando eu fui para Roça Grande, aí já tinha, ia fazer 15 anos. Aí foi quando começou a construir essa capela. Até então não participava de nada, nunca fui na missa no colégio, eu acredito, quando E, rezava no colégio. inclusive, a capela tem a minha idade. A capela foi construída em 93. Foi o ano que eu estava nascendo. Rapaz, não é isso? Olha aí. Meu Deus, é isso mesmo. Aí porque eu me lembro que aí na capela, o lugar da capela era um circo, inclusive vendi pipoca no circo. Olha. E aí surgiu essa capela, eu me lembro que quando, sabe a vez que eu fui, foi quando inaugurou essa capela que teve um louvor, uma vigília de noite. E eu não estava ainda, digamos, com a igreja, e até não estava de acordo com alguma coisa que dizia que foi aquele grupo de Evandro. Eu me esqueci o nome desse grupo. Era Evandro, eu sei que era o senhor Moreno. E aí ele, na pregação dele, falava aí de um montão de coisas, às vezes eu não estava tipo de acordo ainda, que eu estava mais fora do que tudo. E aí depois com o grupo JCC, eu entrei, que Rosa me puxou para dentro, que eu estava na porta, me puxou, fiquei com vergonha de sair, e aí fiquei lá dentro. E Ficou aí lá mesmo, né? eu fiquei lá, mas não me mexia, porque parece que todo me olhava, não olhava para ninguém. Embora fosse todos conhecidos quase, mas eu tinha essa vergonha aí. Eu sei que nessa noite que ela me puxou, na outra segunda-feira eu já fui livre e já fui para participar do grupo. E aí é como se foi nascendo de novo aquele desejo que eu tinha de pequeno de querer servir, de querer estar. Eu gostava muito também da missa, por exemplo. Eu ia trabalhar, se eu pudesse vir para a missa, que era 5 horas. E quantas vezes eu saí correndo de lá para ver se chegava ainda na missa. Né? Às vezes era longe e eu queria vir. Mas era mesmo esse desejo de querer. Eu gostava de estar aí, mas nunca pensei de estar aí onde estava o padre. E quantas vezes chegava esse padre Stanislau, o Frei Stanislau, aí, pobre, cansado, nervoso, quem que ia entender? Às vezes, Ele tinha acabado de chegar no Brasil naquela época da Polônia, assim. ah, Imagino. meu irmão, esse Frei não tinha paciência, não. Então, era na liturgia, se um errasse cantando, ele dava já aí uma apagação. E às vezes comecei a entrar no coro, mas, bom, aí para cantar e tudo, me dava para eu fazer, era a Anaísa no tempo, era a ministra, eu acho que era só ela, e às vezes até, rapaz, me deu para fazer a celebração, e eu, meu Deus do céu, não queria, porque para mim eu não sabia nada. E aí eu fazia essa celebração, ela dava a comunhão, eu levava aquele folheto que tem da celebração, né, para casa, então ficava lá tentando aí para ver, para chegar no dia lá.
E então foi assim. Aí depois vou trabalhar, aí já estou com quantos anos quando surgiu? 23 anos já. Já era 23 anos. Então, quando eu estou lá trabalhando, cavando a terra que era a parte de baixo, essa parte onde ia ser um porão, aí me parei um pouco, e aí comecei a descansar aí um pouquinho. E Wanda, que aí é vizinho de Wanda, né? E estava naquele tempo que saiu aquele CD de Padre Marcelo, que mudou a música toda, botou um ritmo mais animado. Então, eu escuto essa música, rapaz, meu pensamento vive em você. E isso me caiu de uma maneira, rapaz, parecia um êxtase, parece. Olha E aí que vem esse desejo aí, louco, imagine você. Eu com 23 anos, querendo fazer minha vida, né, pensando um bocado de coisa. Aí vem isso, ser padre, que eu não sabia o que era, ninguém nunca me falou, e eu disse assim, Deus, aí como se sacudir assim, né, despertar, e continuei trabalhando. Continuei trabalhando, e essa coisa não saía mais da minha cabeça, não saía mais. Então, foi 98 e eu fiquei até o final de 99 sem falar nada com ninguém e nem com o Frei, falei. E aí quando foi um dia eu decidi, eu disse assim, eu tenho que falar. Aí tu sabe como era aí, né? Eu tinha que passar por a secretária, teria que ver se atendeu, se não. E eu decidi uma tarde ir lá na paróquia, sem avisar nada, imagine, sem nada. Então eu ia e pensava, né? Querendo falar e pensando também, tomara que não me atenda. E quando eu chego lá, falo com Maura, e aí chamou o Frei, e não é que o Frei me atendeu, desceu e me atendeu aí na sala, e eu não sabia como falar. Não sabia como falar, porque. Então eu disse que queria ser padre, tipo assim, falei já direto. Aí ele começou me explicar aí um montão de coisa, dizendo a questão de diocesano, de religioso, que eu não sabia nem o que era, né, eu essas também coisas. não. Aí eu disse, eita, me falou tanta coisa. Quando eu saí daí, eu não sei se ele me ajudou a tirar dúvida ou me colocou mais. Porque Ou aí foi que colocou piorou mesmo. mais. E aí, continuei só eu e ele. Só eu e ele, pronto. Falei só essa vez. E aí é como se deixei um pouco passar a onda e fui, continuei a vida. E quando foi, em 2000 já, chegou uma carta da Arquidiocese aí de Salvador. E não é que esse frei levou essa carta para mim, fui em uma Olha, missa e ele me levou. A missa aí era que era o sábado, ele me levou a missa no sábado e domingo que ia ter o encontro. Levou a carta justamente no sábado e domingo seria já esse encontro. Eu não tinha nem um centavo furado, eu tinha. E aí, quando ele me entregou a carta me dizendo isso, então eu disse. Eu acho que eu nem respondi nada e ele já entendeu, parece que eu não tinha dinheiro. E aí disse assim: se você quer ir, amanhã de manhã você passa na paróquia, aí eu te dou a direção certa e também te dou o dinheiro da passagem. Essa noite, meu irmão, não dormi, não consegui dormir, não meu consegui Deus. pregar o olho, porque eu tinha que decidir se eu ia ou se não ia. E aí, quando foi 5 horas da manhã, eu decidi, eu vou. Levantei, me arrumei aí como foi e fui. Eu não sei como tudo deu certo, porque ver que me passei é difícil, era É, domingo. Eu é. consegui o carro para ir, fui na paróquia, correndo, caminhando aí, chamei o Frei me atendeu, imagine, aí, não sei nem Domingo, se atender. domingo. E aí me deu o envelope aí com o dinheiro da passagem, a carta com o endereço e eu fui. Não conhecia nem Salvador eu. E aí ele me disse que eu tinha que ir bueno, por a Lapa, e da Lapa eu ia aí, era pertinho da Rádio Excelsior, o lugar que eu fui, mas eu não conhecia nada. Então eu perguntei, peguei um ônibus, e era perto aí da Lapa, e aí eu peguei um ônibus, pedi para ficar na Rádio Excelsior, mais próximo onde fosse da Rádio Excelsior,
E aí eu fui, e quando eu cheguei lá, não tinha nem começado o encontro ainda, rapaz. Meu Deus, eu digo, Jesus, só o mesmo Deus para uma pessoa que não sabia onde era, nem Salvador, nem tinha ido na Lapa, não sabia onde era esse lugar. E aí fui aí no centro arquidiocesano de não sei o que, de animação vocacional, acredito que era. E aí fui. Um gato fora, um peixe fora d'água. Oh, meu Não Deus. conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Aí cheguei aí nesse primeiro dia de encontro. E aí, meu irmão, eu sei que foi uma coisa. No fim do dia, vai o jornal à tarde lá. Aí pediu para tirar uma foto enquanto estava fazendo a entrevista com um desses que estava participando no encontro. O nome dele era até Wilson. E quando era na segunda-feira, foi segunda ou foi terça-feira, tinha missa lá na Capela Santa Rita. E o Frei levou o jornal, colocaram assim na frente, assim na frente do jornal. Jovens se reúnem na Doroteia em busca do sacerdócio. E Olha era, só. imagino que o encontro era misto e colocaram jovens se reúnem em busca do sacerdócio. Olha aí. E aí mostrou as pessoas, mostrou aí a comunidade. E aí todos perguntaram: tu vai ser padre, Zenildo? Eu falei: não, que padre, nada. Neguei, menti, disse assim: não, eu fui participar de encontro. Porque todos os domingos, igual, passava de encontro do grupo, né? Do Volta CC. Aham. E aí consegui enganar o pessoal e disse: não, eu estou participando de encontro assim. E aí ficou nisso mesmo. Aí continuei participando de encontro. E aí foi nesse mesmo encontro aí que surgiu aí um convite de uma irmã que era da Irmã do Cenáculo, que morava em Feira de Santana, a comunidade delas, estava junto com, em nosso seminário, elas tinham uma comunidade no nosso seminário, que elas ajudavam na organização aí do seminário. E aí disse que ia ter. Esse encontro primeiro que eu fiz aí em Salvador foi em maio. E junho era o encontro dos pobres cegos. Aí também eu fiquei com o número do telefone, digamos, do seminário, mas não dei certeza que ia ou se não ia. Mas chegou o tempo, eu tinha tanta coisa de querer saber, que eu decidi também a chamar. Eu acho que foi de orelhão que eu chamei. Claro que naquele tempo que tinha mais se não fosse orelhão. E aí chamei, falei com o padre Osmaí, como que era, o que fazer para chegar aí. Aí me animou também, que eu podia ir, se não tivesse dinheiro de passagem, eu pagava já assim. Eu disse, aí, rapaz, eu vou ir. Aí foi assim que eu fui também aí, fui participar do encontro dos pobres servos, no seminário aí em Feira de Santana. Isso já foi em 2000, e aí eu gostei demais. Meu Deus, o lugar quando eu cheguei é como se já é aqui, já cheguei no céu, como hoje, né? A transfiguração aqui hoje é a transfiguração, é como já estivesse no monte eu. Aí eu gostei demais, era bem organizado. Tu acredita que tinha assim cartel, algum cartaz na parede assim, dando definição de vocação. E eu que não sabia nada de vocação, ia escrevendo todinho. Até hoje eu tenho um caderno com todas as frases de vocação. Vocação é, isso. E aí eu fui, meu Deus, então aí já me impactei, fiquei 3 dias, né? Cheguei sexta-feira e era para voltar domingo, mas como domingo é complicado, voltei só segunda. Mas por mim eu nem voltava já. Olha. Foi. Mas aí assim começou a coisa, mas tudo isso era tudo anônimo ainda. Eu não falava nada para ninguém, falava só que ia para encontro. Eu também fui Então só do mesmo jeito. eu dizia assim, eu não queria, porque todos me chamavam Papa da Capela, mas eu nem reconhecia aquele Papa da Capela, eu não gostava, Quem né? Eu não sabe gostava. agora tu não vira papa, né? Era um sacrifício subir aquela ladeirinha para chegar na capela, rapaz. Porque os caras, eu acho que eu estava sempre no baba, eu. E aí, na hora do baba, eu estar subindo para a capela, ah, Jesus. E É. aí, lá vai o Papa da Capela. Eu disse, meu Deus, que situação. Queria ser padre, eu nem queria que me dissesse.
me dissesse que é. E assim foi assim que começou. Que coisa Tudo boa. começou aí dessa maneira, todo meio estranho, porque não conhecia. Não Que coisa conhecia, boa. mas era algo que eu queria muito, realmente, era dizer, servir a Deus, né? Aí também fui catequista, me colocaram para ser catequista, fez Josué, me meteu para ser vice-coordenador, queria me colocar coordenador da comunidade. Eu Olha. disse, Deus, Senhor, não quero não, não quero não. Aí colocou Sandra e disse assim, não é que nem pediu coisa não, me colocou, né? Olha. Foi eu e Sandra era coordenador aí da comunidade. Eu digo, meu Deus do céu. Mas eu tinha desejo, eu queria, mas me sentia que não podia, mas eu queria. Tipo Olha. assim. Que massa. Mas é algo. Mas é isso, mas é como você dizia mesmo, né? Todo com esse ajuda, por exemplo, dessa comunidade. Eu vi essa mulher aí que levava essa comunidade aí É, com tudo, né? é, Com é toda a verdade. garra mesmo. Isso me animava muito, porque eu era do grupo CC, mas também eu estava metido no Santa Rita. É, isso Né? mesmo. E foi assim. Aí foi depois também, aí já não. É como se eu queria tanto mais que resolvi também participar num grupo em Candeias, Hum, no ERPA. E aí eu disse, é como que queria, né? Servir, às vezes eu fazia a celebração aí na capela e já correndo para queria ir para chegar no grupo aí do EFTA, que era depois da missa aí no São Francisco. E como era difícil. E eu vim 3 vezes, eu acho que eu vim de Candeias caminhando domingo. meu Porque Deus. não vou ficar lá esperando o carro que nunca passava. É, E nunca passou sempre, nenhum carro sempre por esse mim. problema do transporte para nós, né? Pois é. Eu, por sorte, era de dia. E aí eu todo tímido, eu sei que quando eu ia para os encontros, eu sabia não tinha como voltar de noite. Eu tinha que passar vergonha mesmo e dormir na casa dos outros. Para mim, não tinha problema. A casa de Ellen, Ronaldo, essas coisas aí, Reinaldo. Era lá que eu mais ficava. Olha só. Isso Mas aí. era isso aí. Isso aí. Que Eu acho como, que como é bonito ver assim que Deus age de forma diversa, né? Que tão diferentes as histórias para um chamado tão parecido. pois é, exatamente. É muito bonito. Realmente cada vocação assim é um dom específico, né? Que Deus chama de uma forma diferente cada pessoa, né? Ele faz uma história diferente com cada um. Isso é muito bonito. É, E ora tem um pouco mais de dificuldade, ora tem menos, ora tem empecilhos, ora tem as pedras no caminho, mas ele sempre faz uma história muito bonita com cada vocacionado. Isso é muito bonito. e é ele mesmo que conduz, meu irmão, porque tu sabe que as coisas tu vê, não teria nada para dar certo se fosse depender de um, assim. Mas é graças de Deus mesmo. Exatamente. Inclusive, assim que eu descobri que eu estava com essa inquietação vocacional e tudo, aí eu cheguei para um dos freis, na época era o pároco, depois de uma missa, estava com uma coroinha muito nervoso. Aí eu disse, eu queria conversar com o senhor, mas eu tô com medo. Aí ele simplesmente me olhou e disse, então não converse. Eu disse, então talvez não seja para eu conversar mesmo. Aí pronto, e guardei para mim o negócio. Se me dissesse sair daquele dia, eu não voltava mais. Mas eu É sou meio pior porque eu já estava insistente, inseguro. Já estava inseguro, com medo. E se me disse isso, eu não sei. eu sou meio insistente, mas depois eu descobri umas coisas maravilhosas, assim, umas acolhidas muito fecundas. Nessa minha história vocacional, tem um diácono permanente que marcou muito, né? Porque o diácono João, ele assistia a comunidade, assim, nessa época era um das assistentes espirituais da comunidade, e Não. quando assim que houve, que eu senti alguma coisa diferente, eu procurei, né?
para conversar e tal, para saber o que fazer, como lidar com esse negócio, né? E nossa, ele foi um santo homem na minha vida, assim, foi uma luz mesmo de Deus, assim, que direcionou muito bem, sabe? Cuidou bem de mim, assim, me acolheu, disse os caminhos que deveria ser feitos e tudo, com muita humildade, com muita simplicidade. Foi muito paterno, assim, muito bonito. Eu guardo com muita gratidão essa intervenção de Deus por meio desse homem na minha vida. Muito mesmo. Que Muito. bom. E aí, Júnior, Frei Antônio, como que foi a questão aí da família? Quando foi que você teve que contar para eles? E Ixi! como mais ficou sabendo na comunidade, digamos, dessa sua inquietude vocacional? Olha, e como você, eu fiz tudo num sigilo assim muito grande, porque eu tinha muito medo de tudo, muita insegurança, né? Então eu ia para os encontros, o diácono João me direcionou direitinho, né? Me acolheu, me direcionou para o promotor vocacional da época, que era o Frei Vogran, que trabalhava na Hum, promoção vocacional na paróquia, né? Então, eu fui para uma feira vocacional que teve muito legal, conheci outros carismas, né? Fui para encontro vocacional com os outros frades franciscanos, os frades menores que estão em São Francisco do Conde e tal, mas não era a mesma coisa. Eu tava com a cabeça virada para esses conventuais. já estava mesmo possuído. E E aí eu ia todos os meses, né, para os encontros. E aí na minha cabeça eu dizia, não, se alguém perguntar alguma coisa, eu digo que estou indo para os encontros coroinhas. Era coordenador, era coroinha e tudo. Não, eu estou indo para as coisas dos coroinhas, formação e tal. E foi dando certo, né? Aí quando chegou lá por outubro, novembro, outubro mais ou menos, os frades teve capítulo naquele ano, era 2011, teve capítulo da província, e aí todos os frades foram de Candeias, vieram de Candeias para Brasília para o capítulo, né? E aí, quando eles voltaram, o Frei Vogran já voltou com a notícia, né, de que eu tinha sido aprovado para ingressar no postulantado do ano seguinte, que seria 2012. Foi aí que a gente lentamente começou a falar com a comunidade. Eu conversei com minha mãe, sentei direitinho com manhinha, contei para ela do processo todo, desse meu desejo e tal. Ela acolheu muito fraternamente, assim, meio sem entender o que está acontecendo, o que é isso. Aí Claro, acolheu sim, sim. tudo Uhum. direitinho. E aí, numa missa que o Frei Francisco celebrou lá na Santa Rita, aí ele falou. Aí é meio bocudo o Frei Francisco, aí ele falou para a Uhum. comunidade e tudo. E aí foi aquela comoção bonita, né? A comunidade acolheu muito bem, começou a rezar a partir daí muito por mim, pela vocação também. E aí a gente começou a trabalhar para a sua ordenação. Eita, teve. Que meio que minha vocação nasceu às vésperas da sua ordenação, assim, às vésperas do tempo da sua ordenação, que seria em fevereiro de 2012. O ano que eu ia ingressar foi o ano que você foi ordenado, né? Então a Ah, gente fazer trabalhou, isso. fez festival de cachorro-quente, fez rifas, fez festival de torta, um monte de coisa Tudo para isso aí, ajudar é verdade. para ajudar a preparar. Eu trabalhei, mas não participei da festa nem de nada, porque eu tinha que, Claro que você já não estava mais, é verdade. eu tinha que, eu tinha que estar no postulantado no dia 31 até o dia 31 de janeiro, né? Era 30 e 31 de janeiro para o dia de chegada, né? Eu tinha que estar e eu ia viajar no dia 30 de janeiro e sua ordenação foi 11 de fevereiro. Não esqueço, não. Porque Exatamente isso 11 de mesmo. fevereiro também foi minha primeira profissão. E aí tem um aí que está dizendo realmente ficou sabendo antes que foi a senhora Vandinete. Olha aí, tá vendo? Você foi lá falar com ela. Com Ela é tua certeza. madrinha.
É, com certeza. Foi quem me vestiu de coroinha. Aí Ah, tinha os apadrinhamentos, né, dos jovens acólitos, e ela foi quem me vestiu, né? Foi muito bonito, uma acolhida muito forte. Na época fomos Janine, Sandrine e eu que nos tornamos coroinhas, nos tornamos juntos. foi mesmo que Giannini também. Sandrine também foi E coroinha, isso, rapaz. fomos os primeiros da comunidade a ser coroinhas ali. Olha aí, que impressionante. Aí Claro, e depois para a Vanderlei também. Ela também, porque a música é meu pensamento vive em tá você. vendo? Eu gostava demais porque ela fazia seus trabalhos, eu também estava trabalhando, e ela com o CD de Padre Marcelo Rossi, e eu que gostava da coisa, que estava empapado de Deus, queria conhecer, gostava demais, não podia colocar na minha fé, aí eu trabalhando, mas na casa dela, graças a Deus ela estava trabalhando com som, e me ajudava naquele sol quente, cavando essa terra aí. E assim foi que surgiu a coisa. A inquietação foi aí. Tudo começou aí. Que, A questão de ser padre foi isso. que coisa boa, Mas, que coisa maravilhosa. sim, às vezes era um signo assim, Deus aproveita, né? Porque podia ter surgido, se eu participava de celebração, participava de louvor, participava dos seminários, todas essas coisas, nunca passou nada. Olha aí, E aí, no momento desse, trabalhando, surge a coisa, né? tá Eu vendo? sei que o meio, a questão da minha família, eu não falei muito. Agora, uma coisa que eu tive que desafiar, como eu, por exemplo, foi quando surgiu isso, porque eu não queria nem mais estudar. Na verdade, eu já estava, bom, vou trabalhar as coisas aí, mas a comunidade sempre me animou nesse ponto. E aí foi quando surgiu, nem sei como era o nome do curso, esse que era de noite. Wanda deve saber, porque ela também conversou comigo naquele tempo, que era para começar que ia ter, porque antes não tinha quinta série de noite. Aí por Ah, isso eu parei, EJA, Educação de Jovens terminei. e Adultos, né? Isso, EJA, que a carne argentina chama a barca de Noé. E aí eu me animei, porque eu já tinha isso, imagina, foi em 98, então já tinha mais ou menos pensado nisso. Eu disse, eita, eu tenho que voltar a estudar. Aí a comunidade aí também me ajudou, né? Animou para que voltasse, mas eu já estava desiludido. Se não fosse a questão da vocação, eu acho que eu não tinha voltado, não. Olha aí. E aí voltei a estudar aí, fazendo quinta e sexta, aí depois sétima e oitava. E essa professora Vandinete aí tem muita coisa, viu? Porque no dia uma vez a gente estava fazendo aí umas tarefas, aí tinha, ela disse, deixa eu ver qual foi a palavra, averigüe, algo assim, acho que foi averigüe. E eu lá sabia que de achar era averigüe, rapaz, queria saber dela. E ela disse, vá pesquisar. Aí eu disse, eita, que professora má. E assim, aí comecei a estudar e depois foi quando, aí já estava meio embalado nisso aí, e aí quando foi, passei oitava e disse assim, e agora? E agora já não tinha mais saída. Aí já foi para 2000, né? 99 terminei. E 2000 eu estava já, tinha que decidir, porque disse que ia ter ônibus para ir para Candeias de noite. E aí eu fui lá e me matriculei. De noite. Aí eu digo, eita, e depois disse que não ia ter carro. Eu disse, e agora o que eu vou fazer? Eu nunca podia, eu disse, como é que eu vou trabalhar de dia agora? Quem vai me dar comida? E eu disse, eita, agora que a coisa pegou. Aí eu já estava no barco. Eu disse assim, eu não vou saltar fora mais. Aí fui lá e transferi para o dia, desafiando mesmo, confiando na providência. Ainda nem conhecia isso. Eu disse assim, quer saber? Eu vou me matricular.
Fazer igual aquele filho do. Como é o nome? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí me matriculei de dia, rapaz, e falei. E nesse tempo, Laércio estava trabalhando. Laércio era o único que estava trabalhando aí, naquele tempo também. Aí foi no tempo também que tem toda aquela questão da casa que é a nossa, que a comunidade ajudou a construir, que era a casa essa para minha mãe, para nós aí. E, e aí eu disse, eu vou estudar, seja o que Deus quiser. Aí toda manhã eu ficava trabalhando aí na casa, tipo, preparando o lugar, e de tarde eu ia estudar. Aí foi que eu conheci aí, o contato mais com a tua família foi aí, nasceu aí de essas viagens, Da desses ônibus escola. sardinha, era na escola. Aí que eu conheci Xuxa, Muqueca, Piaba e Preta. Preta. E Preta. Aí a gente formava o nosso grupinho aí e a gente ia. Até na hora da merenda, eu já vi o adulto participando da merenda, rapaz, a gente ia pra fila igual. E assim, eu disse assim, bom, desafiei, fui estudar de dia aí, de tarde, no Polivalente, e aí já Ó, o estava Diácono fazendo os Quintino encontros. entrou, ó, nosso amigo que tá lá em feira. Eita! Quintino Diácono! Pois é, esse diácono. Agora vamos fazer esse dia, vamos fazer aí com eles aí do seminário, um aí pelo Facebook. Ah, Pelo Facebook, vamos fazer aí com esse seminário aí, com Quintino. E aí eu fui, todo mês, esse mês, eu estava fazendo os encontros também no Pobre Servo. Eu fui em um encontro também em Santa Amaro, nos Frades Menores aí. olha só. Mas não senti nada, digamos assim. Então nós dois nós dois deu certo. Sim. Aí eu continuei, eu fui. Aí, bom, continuei fazendo os encontros dos pobres servos. Acho que foi no terceiro encontro dos pobres servos. Eu já tinha certeza que eu ia entrar nos pobres servos. Eu tinha certeza já. Aí eu falei com. Foi então junho, julho, agosto. Em setembro eu já perguntei, porque sempre antes de a gente viajar de volta, aí tinha uma conversa com ele aí, com o padre que acompanhava aí na formação. Padre Osmaí na época. Aí eu já perguntei a ele o que precisava para entrar, se eu quisesse entrar, digamos, na congregação. Aí ele já me falou aí algumas coisas. A primeira coisa era que tinha que falar com o pároco, que era no caso o Frei Stanislau. E como o Frei Stanislau queria que eu terminasse os estudos, eu não sabia o que dizer para ele. Aí eu, bom, como os pobres servos têm uma frase que dizia São João Calabria, que era formar para a igreja e não para a congregação, aí essa palavra me animou a ir falar com o Frei Stanislau. Aí eu tomei coragem, fui lá, falei com ele, que eu gostaria de, no ano de 2001, fazer uma experiência nos pobres servos da Divina Providência. Aí ele me disse que era melhor que eu terminasse os estudos aí na comunidade, essas coisas. E eu já não tinha mais, é como se eu já não conseguia mais. Por exemplo, se eu ficasse aí, é como já estava um peixe fora d'água, que eu já queria estar lá. Aí eu disse a ele, ó padre, Frei, a congregação é sair dos pobres servos, eles dizem formação para a igreja. Né? Eu vou lá, vou fazer a experiência já, os estudos e também a experiência vocacional. Se caso não dá certo, eu volto. Aí ele disse assim, se é o que você quer, eu te abençoo. Disse bem assim, eita, tirou um peso das minhas costas, meu irmão. Eita, meu Deus. Eu disse, agora sim, agora eu tenho que estudar, eu tenho que passar. E já fui na secretaria do Polivalente já dizer que é como se em novembro queria já a transferência. Eu disse, como que vai querer a transferência se nem fez, nem sabe se vai passar? Eu disse, porque eu vou precisar estudar fora. Não disse por quê, tampouco. Tenho que ir para a Feira de Santana, coisa assim. Aí eu disse, bom, mas aí eu coloquei tudo. Aí eu estava trabalhando, trabalhava em Candeias, aí
estudava no intervalo do almoço. Aí de noite eu ia para o Seminário dos Dons, que era aí na paróquia. Chegava em casa, tinha que estudar um pouquinho de manhã, cedinho para o trabalho de novo. E assim era a coisa. Até chegou a última coisa aí, quando eu fiz a prova, rezando mesmo para conseguir a nota. Eu sei que depois eu sei que eu passei, levei tudo lá para a Feira de Santana e foi assim a coisa. Foi complicado. Eu disse assim, mas tudo bem. Aí fui, organizei tudo, aí disse assim, bom, eu vou entrar. Aí foi que quando na véspera de ir para o seminário foi que eu falei mais para a comunidade, que era para organizar, que era para eu ir, aí fizeram aí uma despedida, e aí eu fui para o seminário lá. Mas foi assim, mas não tinha, não era coisa que todos sabiam não. Porque para alguns eu disse que ia estudar em Feira de Santana, para muitos. E aí depois, quando foi, entrei lá nesse mesmo ano, o Padre Osmair, aí foi eu com o grupo de seminaristas, fomos lá fazer uma missa na comunidade. Olha que legal. E aí todos mais ou menos ficaram aí sabendo, foi que descobriu mais ou menos as coisas, pelo menos os da igreja. Descobriram assim. Mas foi assim, a vocação nasceu assim, foi essas coisas assim, o meio, só mesmo a graça de Deus. E hoje que falamos da providência, muito nosso carisma, então agora que eu vou vendo que as coisas, tudo foi mesmo providência de Deus. Foi se encaixando, né? Sim, imagine se meu irmão, naquele vai, ele trabalhando e eu estudando. Imagine nosso tempo era diferente. Né? Todo o tempo esse não era, os pais não tinham essa coisa de, no nosso caso, de dar as coisas, não. Eu tinha que trabalhar, por isso a gente eu já comecei a estudar tarde porque tinha que trabalhar e eu mesmo que porque eu queria, via que os outros iam, eu gostava, queria saber, queria ir também. Uma era para não ir para a roça trabalhar e a outra que eu queria estudar. E assim foi as coisas, tudo foi. Eu mesmo fui. Com 13 anos, quando eu entrei, o primeiro contato, imagino, com 13 anos já. Né? E nesse mesmo ano que eu entrei, comecei a estudar, nesse mesmo ano meu pai decidiu a mudar aí de onde a gente morava para ir para Candeias. Imagine, aí lá chegar de novo para buscar onde estudar outra vez. Eu fui para o Rio do Cunha, aí lá não tinha, parece que não, para de noite não tinha. Aí do Rio do Cunha eu tinha que ir estudar lá. Com 14 anos eu tinha que ir de noite, passava nesse lugar horrível aí que é antes de chegar, que não tinha essas casas antes aí onde morava a Dona Antônia desse lado aí. Sim. Meu Deus, eu tinha um medo de passar ali. Meu Deus, me arrepiava todo dia. Às vezes passava correndo de noite para estudar. Voltava quase 10 da noite. Mas eu ia. Era só impulso meu. Não sei, eu queria estudar. Então, tudo por conta. Não é que os outros disseram, não foi nada, ninguém me matriculou, ninguém. E tudo eu ia fazendo o possível. E aí é claro que tem muita gente que foi ajudando nesse processo, né? Para a vocação, imagine, né? Quantas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. É verdade. Até hoje. E continua até hoje. E continua. E continua. Isso mesmo. Essa é a nossa história. Com Deus. Essa é a história, assim. Assim mesmo. E aí você, quando foi que para o seminário, você foi no... que ano que foi? 2012. 2012. Aí depois você fez todo aquele... Primeiro foi esse... Primeiro, quanto tempo vocês faz? Você já tinha terminado os estudos, e aí faz que etapa? Que etapa era essa? Aí a gente faz um ano de postulantado, que é para conhecer, que é para fazer essa experiência de sair do mundo mesmo, né? Das realidades do mundo. Tem algumas formações, tem experiência de vida fraterna, trabalho.
tem a vida de oração, insere, começa a rezar a liturgia das horas, né, essa experiência de fraternidade mais primeira ali, e depois a gente vai para a faculdade de filosofia, depois de um ano, aí faz vestibular e começa a filosofia. São 3 anos fazendo filosofia. Aí a gente saía 5h15 da manhã, todos os dias, pegava um trânsito enorme aqui de Brasília para poder ir para a faculdade todos os dias, né? Eu tinha que acordar 4h30, 4h30 todo dia, um martírio acordar 4h30 Eita! para poder ir para a faculdade todo dia, porque se acordasse um pouquinho mais tarde, pegava o trânsito e não chegava na hora. Não chegava. E aí foram 3 anos de assim na batalha da filosofia e depois é o noviciado. Aí eu fui morar em Caçapava, né, no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, né, que é um ano de Ah, noviciado. noviciado. E aí Uhum. depois a gente volta para Brasília para fazer a teologia. Aí fiz a profissão dos votos simples, professei os votos pela primeira vez, no dia 11 de fevereiro, e aí comecei a Opa. teologia. Comecei a teologia, foram 4 anos de teologia. Aí no quarto ano eu fiz os votos perpétuos, no meio do ano, né, do quarto ano. 2020 foram os meus votos perpétuos, no ápice da pandemia. 2020. Então foi uma Isso experiência muito forte, porque a gente foi fazer os votos, a gente saiu para fazer o retiro da, 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 da profissão. Quando a gente voltou, já estava tudo fechado, tudo interditado. E aí a profissão seria uma semana depois, aí adiou para outro dia. E aí a igreja estava vazia, vazia, só nós, o provincial, o conselho e os frades eu, da casa eu de formação. lembro. A igreja pura, 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 todos os bancos vazios, assim, foi uma experiência muito forte. Chorei muito na minha profissão perpétua, uma experiência muito forte, assim. E aí, no final do ano, teve a ordenação diaconal, que foi na Bahia, você estava, foi uma coisa muito bonita, 20 de dezembro daquele ano de 2020 mesmo. Então, ali foi a ordenação diaconal. E aí, eu pedi para ser missionário, né? Eu pedi à província para ser missionário na Amazônia, que já era uma coisa, um desejo do coração antigo, Eu que lembro. Sim. persistia no coração, né? E aí, já como diácono, frade diácono, eu fui para a Amazônia, fui morar em Juruá, uma cidadezinha no interior do Amazonas, bem isolada, né? Que me encantou, me apaixonei pela experiência da missão nesse lugar, né? Nessa cidade pequena, simples, mas que me tocou profundamente, né? E eu desejei voltar para essa experiência. Morei lá por um ano. Aí, depois da ordenação de presbítero, fui transferido para a cidade vizinha. Vizinha, assim, 3 dias de barco de distância, né? Vizinha. Para Tefé, né? E ali, 2 meses de ordenado de presbítero, fui feito pároco da paróquia, paróquia de Santo Antônio. Foram 2 anos assim, fiquei 2 anos como pároco lá, foi 2 anos muito fecundos, né? Muito fortes para minha experiência de ministério ordenado, de minha experiência de consagrado, de franciscano. E agora, né, tô caminhando para esse terceiro ano de ministério ordenado, quarto ano de profissão perpétua, e tô como vice-formador na Casa de Teologia dos Hum, frades, dos frades já professos, e promotor vocacional, muito trabalhando com as vocacional. vocações, trabalhando Que justamente com as impressionante. vocações. Assim é, rapaz. O que passa para a gente, então terminamos aí, eu terminei os estudos, então tive que fazer, como sempre, pedido. Fui para São Luís do Maranhão, que aí para a gente seria primeiro ano que é aspirantado, um ano de aspirantado, que é onde começamos a estudar filosofia também. Terminei já a
secundária já pensando na prova do vestibular, que era para ingressar também na filosofia. Então fui para São Luís do Maranhão, tive 5 dias, digamos, para estudar mais ou menos para o vestibular, porque eu disse assim, eu sei que eu fui para casa alguns dias, levei os livros, busquei aí os temas que aparentemente ia ser o que ia cair, e aí eu fui estudando, na verdade, até no ônibus, que eu fui de ônibus para São Luís do Maranhão, da Bahia para São Luís, e aí cheguei lá, tinha 5 dias, um pouquinho lá para ver a história do Maranhão, porque se caísse alguma coisa. Aí eu sei que quando eu fui para fazer a prova, que no Maranhão um calor infernal, digamos. E aí fui caminhando aí que era perto a faculdade. E aí esqueci algo, tive que voltar para buscar, cheguei para fazer a prova todo suado. E eu escrevo só com o braço em cima da folha do livro. E eu não sabia como escrever para começar com a redação. Eita, meu irmão, foi um sacrifício louco. Eu disse, meu Deus do céu. E aí eu sei que, bom, fizemos a prova, foi 3 dias, e depois, não sabia se ia passar ou não, já entramos de retiro, que era para o ingresso no aspirantar. Aí não sabia minha cabeça se estava aí no retiro ou se ia passar ou não na prova. E aí, bom, depois também desse passei e disse, graças a Deus, agora eu vou fazer o retiro tranquilo, já estou. E assim começou aí um ano de aspirantado, vivendo em comunidade com os 3 que éramos 3, eu da Bahia, tinha um do Ceará, outro do Pará e um de Sergipe. Era um de cada estado. E aí, bom, começamos no fim do ano, depois eu fui para o primeiro ano de postulado, que a gente tem 2 anos de postulado, aí já fiz nas comunidades, não tinha mais grupo. Eu fui na paróquia, meus 2 anos de postulado, e estudando filosofia. Então, o primeiro ano de filosofia era aspirante, e os 2 outros anos eu era postulante. E aí terminei a filosofia, e aí tinha que me inscrever também, ou fazer a carta, o pedido para o noviciado, que seria no Rio Grande do Sul, que é uma realidade completamente diferente, é como se eu saísse do meu país. E o que me acompanhava aí na paróquia, que era também aí gaúcho, me disse, será que não é melhor você esperar o ano que vem, que aí já vai outro dessa de cá? Eu disse, não. E depois que eu for religioso ou padre, será que eu vou esperar sempre alguém que eu vou para a missão em outro lado? Aí fui ao desafio e fui para o noviciado. E o noviciado, para mim, foi uma etapa muito boa, realmente. Participei aí, éramos 3, começamos 4 e professamos 3. E aí também tinha um seminário, tinha seminaristas aí. Então foi um ano muito bom, muito bom. Gostei muito do noviciado. Também são 365 dias, porque a gente começa 31, né, e termina, e justamente termina primeiro do ano seguinte. Então são 365. Então eu disse, bom, eu não queria ficar aí, né? Eu disse assim, ó, depois da profissão, eu disse, eita, espero que me mande de volta para outro lado. Mas eu queria ir para São Luís do Maranhão, porque eu pensava assim, eu vou estudar filosofia na mesma faculdade, e aí, quem sabe, não precisa fazer a prova de novo de vestibular. A ilusão, foi ilusão, porque tinha que fazer a prova de novo. E aí voltei, na verdade, depois da profissão, e fiz então no noviciado, foi em 2006, e aí 1º de janeiro de 2007, fiz os votos simples, e aí voltei para o Maranhão para estudar filosofia. Teologia. Teologia. Aí fiquei aí os 4 anos de teologia, e aí depois fiquei 1 ano mais, que era a preparação para o diaconato. Fiquei mais 1 ano. Então, em São Luís, eu fiquei quase 8 anos já. Foi 8 anos. Sim. Mas foi muito bom. E aí foi quando eu noviciei, aí
o diaconado eu fiz 7 de agosto de 2010. 2011 foi. E aí depois, quando eu fui pedir veio uma data para a presbiteral, e aí foi que recebi o balde de água fria, que depois da minha, da minha ordenação eu ia vir para a delegação Maria Imaculada, que é cada onde eu estou. Aí me tirou, sabe aquela coisa de você, por exemplo, estar animado, viu? Você fiz tanto tempo de paróquia, e aí tá todo animado, então já trabalhei na paróquia, trabalhei na formação, né, no aspirantado, depois disse, eita, graças a Deus, agora depois eu vou a uma paróquia, eu vou para uma casa de formação, e aí quando vem ele que me disse assim, tu vai para outra, e aí tirou todo um balde de água. Aí eu disse assim, tá. Aí disse assim, me preocupei, disse no início, pero depois disse assim, quer saber? Vou me organizar para a minha ordenação e vou esquecer que tem uma missão depois da minha ordenação. Aí foi isso que eu fiz, aí continuei todos esses meses, né? Então de agosto fiquei até para 11 de fevereiro, que eu queria para dezembro, mas disse que não tinha os meses suficientes, então tinha que ser para o ano seguinte. Aí eu pedi que queria para justamente uma coisa que fosse da Virgem Maria, uma comemoração. Aí tinha 11 de fevereiro, e aí foi isso que eu fiz. Até no momento eu não pensava em nada, preparava tudo, a questão, via tudo o que era do diácono, o que era presbiteral, preparei toda a liturgia aí eu mesmo, esse tempo. E aí depois que eu terminei, depois da ordenação, aí eu comecei já a pensar um pouquinho já para onde ir. Porque imagina, a ordenação foi em fevereiro, e aí quando foi 5 de março, eu tinha que já estar viajando. Já tinha passagem. Aí disse, tá bom, vamos ver o que passa por aí. E por aqui estou até hoje. Comecei na Argentina. Na Argentina, já passei no Paraguai, Uruguai. Uruguai fiquei bastante tempo, porque na Argentina eu fiquei de 2012 até 2015, sendo que em 2012 eu fiquei em Buenos Aires e quando foi 2013, 14 e o meio de 2015 até junho fiquei no outro estado que era Santa Fé, na cidade de Reconquista. E aí depois daí sim, quando eu voltei vim para Uruguai, no Uruguai fiquei 7 anos. 7 anos. E agora aqui estou para o Paraguai. Agora, segundo ano aqui. Todo espanhol. Eita, Jesus. Eita, esse 2012, imagine um padre, gente, recém-ordenado. Tu vai para um lugar sem entender o idioma. O que vai fazer um padre? É Inútil é. Vão desafiador. fazer o que aí? Não sabia nada disso, então um pouco não vou estudar. Não vou me preocupar com isso agora. Né? Antes, não, eu estava mais preocupado, então eu vou para aí de zero, e aí tudo fui aprendendo aí. Tampouco não fiz curso nenhum, tampouco esses tempos aí, fui estudando, fui vendo as coisas. Mas era difícil, meu Deus. Não entendi nada, e tu sabe que nesse tempo eu fui para uma comunidade que eu acho que era 5 nacionalidades. Imagine, cheguei na casa aí, que é a Casa Sagrado Coração de Jesus, em Buenos Aires, tinha irmãos que era argentino, que era daí, o provincial era da Argentina, e estava aí, que era a casa provincial. Tinha um irmão também que era da Argentina, estava aí. Aí tinha um irmão que era do Uruguai. Aí tinha, acho que era 5, tinha um que era do Paraguai. Tinha uns postulantes também lá e um que estava de experiência, era aquele Paraguai. Aí depois tinha 2 que era da Índia. E depois Nossa, tinha um de África.
E era todo esse rio aí. Imagine, né? Os índios também estavam, ele já estava estudando, já sabia algumas vezes espanhol, porque já estava estudando. Mas eu cheguei de zero aí, não tinha comida, não sabia pedir comida, aliás, nem comida. O nome das coisas aí que era o mais difícil. Tinha uma que era proibido dizer, que a gente fala no Brasil, não podia dizer. Aí eu disse, eita Jesus, me ajuda, me ajuda. Aí eu sei que Que bom. esse ano foi difícil. E o padre me chamou porque eu cheguei, imagine, março, e a quaresma foi aí já, e me chamou para ir confessar. Já nesses Hum, dias que eu cheguei. Aí fui confessar, ele chegou lá e disse assim, o delegado disse, o nosso provincial, bom, aqui tem o padre Zenildo, ele vem do Brasil, não entende nada de espanhol, e quando eu olhei, meu irmão, era uma filha que queria confessar comigo. Todos queriam conversar comigo porque eu não entendia. Mas eu falei com o padre, padre, como que eu vou confessar se eu não entendo o que ele me diz? Não, você dá só a absolvição, pronto. Aí sim, meu irmão olhava assim, era muita gente. Falava, eu não entendia uma palavra, uma sequer. Tu sabe que aqui para dizer ela disse eja, não? ah. E eja utilizava essa palavra eja e para mim já era um pecado. Era impressionante, meu Deus, eu digo, Senhor. Mas é isso, eu digo, a missão é boa, mas tem seus desafios. Tem seus desafios. É impressionante. Mas É, é bom, cresce muito. cresce mesmo. A gente dá um salto, né, na experiência humana, espiritual, assim, nessa Sim. realidade de missão. É muito. Eu estou com saudades. Tenho que dizer. É isso mesmo. A Sim, sim. gente sente saudades, né? Muito, muita mesmo. Mas Deus tem os seus caminhos, né? E a gente vai se Exatamente. colocando nas mãos de Deus e ele vai direcionando o nosso rumo, o nosso caminhar, né? A Isso nossa mesmo. experiência. Muito bem. Que bom, Frei. Então, esse diálogo, né, Muito ajuda, bom. ajuda muito também, né, a gente se conectar. É, isso mesmo. E que Deus nos dê a graça de nos encontrar logo em nossas férias. É, é verdade, é verdade. Porque agora a gente desencontrou, você vai num tempo, eu vou no outro, e isso não tá bom. Pois é, meu irmão, é isso aí, as coisas como vai mudando. O nosso retiro complica tudo. Nosso retiro aí e depois não se dá, porque se depois do retiro já está todo o andamento das atividades. Então, antes não termina tão bem para fechar o tal ano pastoral. Ah, é bem complicado. Mas Mas é isso aí. vamos conseguir. Vamos conseguir. E assim, nesse caminho de finalizar essa nossa conversa, vamos pedindo a bênção de Deus sobre todas essas pessoas que Uhum. nos acompanharam, que nos escutaram hoje, que nos viram, que nos verão no futuro, que o vídeo fica gravado, né? A live fica Sim, sim. disponível nos nossos perfis, então que você nos vê hoje, vai nos ver amanhã, em algum dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, ilumine os seus caminhos. E pedimos o Senhor que dê a bênção para finalizar. Isso mesmo. E que não tenha medo de dizer sim, porque a gente se jogou, que se joga também. Isso mesmo. Bom, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedir a bênção de Deus por a intercessão de São Francisco de Assis, de São João Calábria, e vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e Obrigado. bem.
Paz e bem. Até a próxima, se Deus quiser. Até pronto, se Deus quer, se Deus quiser. Amém. Um E te abraço a todo esperamos mundo que aqui, estava com a gente. te esperamos por aqui, rapaz, E que venha para a acho, Argentina, para o acho Paraguai. meio difícil, acho meio difícil. Você que gosta da missão, aí tá, venha. Mas eu gosto da missão no meu país. Por laico também, por ligo também pode vir, viu, Wanda? Tá bom? Um abraço. Abraço, tchau. Tchau. Assim é, gente. Deus abençoe. Muitas bendiciones para todos. Reze por las vocaciones, por as vocaciones. E rezamos também pela vocação de cada um de vocês, cada um de vocês também, viu? O leigo tem grande participação na vida realmente das vocações.